Rapidamente eu gostaria de compartilhar, recordando algumas coisas aqui com os irmãos. Mateus 16, versículo 18, Mateus 18, versículo 17 e Efésios, capítulo 4, de 1 a 6. 16, 18, né? Isto. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Próximo. 18, 17. De Mateus, né? É. Eis senão as escutar, dizer a igreja, e se também não escutar a igreja, considerai-o como um gentil e republicano. Ok. Nesses dois versículos aqui, vamos ter em mente a palavra igreja, tá? Depois a gente vai voltar aqui. Vamos agora para Efésios. Pode ler. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Mais um lema. Continua. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e todos vós. Amém. Aqui, primeiramente, vamos ter em mente a palavra unidade, tá? Já vamos voltando agora para o Evangelho, onde eu disse para nós termos em mente a palavra igreja. A palavra igreja, ela é citada 114 vezes no Novo Testamento. Nas cartas de Paulo, ela foi citada 62 vezes. Paulo citou 62 vezes a palavra igreja nas cartas deles. E no Evangelho, ela é citada 2 vezes por Jesus. E em todas as vezes que a palavra igreja é citada, ela se refere a um conjunto de pessoas. Em nenhum momento ela se refere a uma construção, a um edifício ou a uma instituição, mas ela se refere a um conjunto de pessoas, a uma assembleia, a uma congregação. Conjunto de pessoas com uma característica, do grego fala que é um conjunto de pessoas que estão no caminho, que estão seguindo um caminho, que estão caminhando, estão separados. Isso é a igreja. E Mateus 16, 18, quando Jesus diz que edificarei a minha igreja, né? Ele está falando de uma igreja universal. A minha igreja, a igreja que está em toda a face da terra, a igreja que está acima do tempo, que está além do tempo, a igreja que é composta por todos aqueles que creram no Senhor em todos os tempos, todos aqueles que estão crendo agora em todos os locais e todos aqueles que ainda crerão. Então se fala-se de uma igreja universal, não é a igreja universal, mas uma igreja universal. Não é uma crítica, é só porque não é uma crítica de jeito nenhum, é porque existe uma denominação igreja universal, mas eu estou falando aqui a igreja universal, composta por todos os crentes em todos os locais, em todas as épocas. É uma igreja, ela é espiritual, ela é celestial.
Quem faz parte dessa igreja? Aqueles que creram, aqueles que foram batizados, aqueles que foram recebidos pelo Senhor. É uma igreja que nós não conseguimos enxergar ela na totalidade dela, não é isso? Nós conseguimos enxergar todos aqueles irmãos que foram recebidos pelo Senhor, por exemplo, há 100 anos atrás? Não. Nós conseguimos enxergar os irmãos que fazem parte da igreja lá do bairro distante. Daqui eu não conheço, mas lá de Joinville, não conhecemos, né? Não sabemos, mas eles existem e fazem parte da igreja. Então ela é uma igreja invisível, ela é uma igreja espiritual, ela é uma igreja celestial. Essa igreja é que Jesus disse: eu edificarei a minha igreja. Então é Ele que edifica a igreja. O templo que a Mirth estava se referindo, né? Estava falando agora há pouco, ele foi construído, ele foi edificado também. Deus escolheu as pessoas para trabalhar na edificação do templo, deu a planta, deu tudo conforme Ele queria que fosse construído, conforme ele fosse feito. Mas foi feito por mãos humanas. Era um templo físico que existia ali. Agora não, Jesus está dizendo: eu edificarei a minha igreja. A qual igreja? A igreja dele. Ele é o Senhor da igreja. É Ele que tem a planta. É Ele que é responsável pela edificação. E Ele é responsável pela sustentação, né? E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ele é o responsável pela sustentação da igreja, né? A igreja ela não depende de uma situação econômica, ela não depende de uma situação política, ela não depende de nada quando se diz referente às situações do mundo. Mas ela é mantida, ela é edificada, mantida e sustentada pelo Senhor. Essa é a igreja que está sendo edificada, que está sendo sustentada através dos séculos. Então nós vemos aqui a igreja universal, que é um conjunto de pessoas também. Então, esse é um aspecto da igreja. O outro aspecto está no versículo seguinte que nós lemos. E se não as escutar, dize-o à igreja, e se também não escutar a igreja, considera-o como um gentil e publicano. Aqui fala de um outro aspecto, não tem nada a ver com esse aspecto da igreja aqui, quando ele diz: edificarei a minha igreja. Aqui está se falando de uma igreja local. Também é um conjunto de pessoas, porque nós não falamos com edifício, né? Nós não falamos com a construção, nós não chegamos para uma casa e falamos com a casa. E aqui ele orienta: olha, vai e dize à igreja. Então quando eu digo a igreja aqui, eu estou me referindo a quê também? A um conjunto de pessoas. Novamente, nós temos a igreja, Jesus se referindo à igreja como pessoas. Não como uma instituição ou como uma construção. Mas aqui é um aspecto local, da igreja local. Quem faz parte da igreja local? Né? Quem faz parte dessa igreja? Qual que é o aspecto dessa igreja? Essa igreja aqui ela é composta por todos aqueles que creram, que creem e que ainda crerão no Senhor numa região, numa localidade. Aqui nós temos a divisão geográfica por município, né? E alguns outros países é por distrito. Mas vamos seguir então a nossa realidade aqui. A igreja local em Barra Velha é composta por quem? É Barra Velha aqui? É composta por quem? Por todos aqueles. Todos aqueles que creram no Senhor, que foram batizados, a todos aqueles que foram recebidos pelo Senhor. Mas qual é a igreja? É a igreja do Senhor, a igreja dele.
né? Quem faz parte da igreja? Todos aqueles que foram batizados. Então são dois aspectos da igreja aqui, que nós vemos quando Jesus cita, que são aspectos diferentes, mas que têm uma unidade, que existe algo em comum nesses dois aspectos, são as pessoas. Depois disso nós vemos em Atos, também quando a igreja é citada, nós vemos ali primeiramente em Atos, deixa eu ver aqui, irmãos, tá a referência direitinho. Atos 2:41. Em Atos 2:41, quando Pedro com os outros discípulos, outros apóstolos se levantaram e pregaram e anunciaram ali ao Senhor, logo em seguida foram convertidos, foram batizados quase 3.000 almas. Bastante gente, quase 3.000 almas. Depois disso, no capítulo 4, no versículo 4, nós vemos novamente mais uma conversão. A palavra foi pregada, o Senhor foi anunciado e vemos mais uma conversão de mais ou menos 4.000 pessoas. 5.000? 5.000. Fiquei com 4, 5.000. Fiquei 4. Quase 5.000. Quase 5.000 pessoas. Né? E nós não... Mas o que eu quero chamar a atenção é que em nenhum momento na Bíblia nos diz como se forma uma igreja. Aqui não diz que eu tenho que ir lá registrar um CNPJ, que eu tenho que dar um nome, que eu tenho que construir, que eu tenho que abrir as portas, que eu tenho que botar um monte de banco enfileiradinho. Não é isso? Nós não vemos isso aqui. Nós vemos o quê? O Evangelho sendo anunciado, pessoas crendo, se batizando. É isso que nós vemos. Não vemos uma ideia organizada, institucionalizada de igreja, mas vendo o mover de Deus, o Evangelho operando e pessoas sendo salvas. É isso? E seguindo um pouco, seguindo um pouco no capítulo 5. De Atos, irmão? Atos. No versículo 11. Olha lá. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos que ouviam estas coisas. Aqui nas cartas é a primeira vez que a palavra igreja é citada. Ora, nós vimos até então pessoas se convertendo. E aqui nós vemos que essas pessoas formavam a igreja. Nós vemos a igreja formada por pessoas que creram no Senhor, que foram recebidas no Senhor, que foram batizadas, que foram incluídas no corpo de Cristo. Essa é a base para a formação da igreja. Nós vemos a igreja sendo formada. E foi se espalhando, e daqui para frente nós vemos o decorrer da história. Pessoas foram se convertendo, a igreja foi se estabelecendo por toda parte, em toda a terra. Pessoas, regiões diferentes, pessoas com culturas diferentes sendo alcançadas pela palavra, pessoas diferentes sendo alcançadas pelo Evangelho, se convertendo, e a igreja foi se espalhando. E hoje a igreja está espalhada por toda a face da terra. Não é isso? Nós estamos aqui como igreja, não é isso? Lá em Joinville, ou aqui em Barra Velha, deve ter mais irmãos reunidos também, ou vão estar, ou que fazem parte da igreja. Lá em Joinville, tem irmãos que fazem parte da igreja. Em onde mais próximo aqui? Itajaí, e toda Santa Catarina, em todo o Brasil, em toda a América, Europa, Ásia, África, por toda parte. Ali há um povo que foi resgatado, um povo que crê, um povo que constitui, que forma a igreja.
Povos diferentes, de raças diferentes, locais diferentes, cultura diferente. Mas que constitui um povo só. Né? É os filhos de Deus espalhados por toda a terra. E assim a igreja, ela continua crescendo e se espalhando e multiplicando por toda a terra. Mas Jesus diz que eu edificarei a minha igreja, fala de uma igreja. Então existe uma unidade entre todo esse povo. Não é? Às vezes nós chegamos em um determinado local, é muito assim, acontece muito isso quando nós vamos em retiros, em congressos cristãos, e a gente chega ali e tem irmãos de várias partes, né? Nós não conhecemos, nunca vimos, mas há algo, algo que nos liga, não é? Que nós sentimos liberdade de estar juntos, não é verdade? Sentimos liberdade de estar aqui com José, com a Maria, com o Mário. Por quê? Porque nós temos algo em comum, algo que nos une. E existem umas bases para que essa unidade seja estabelecida. Existem alguns elementos para que seja estabelecida essa unidade, para que ela seja preservada, para que ela possa existir entre nós. E quando Paulo, nós lemos lá em Efésios, agora há pouco, vamos voltar lá? Para Efésios agora? Olha no versículo 3, 4:3. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Antes, no versículo 1, ele começa em rogo-vos, pois eu. Então há um clamor no coração de Paulo, há uma insistência no coração dele, rogando para que nós guardemos, para que a igreja guarde a unidade. O que nós guardamos, querido? Não, o que nós guardamos? O que nós temos. O que nós não temos, nós não guardamos, não é? Então eu rogo para que guardeis a unidade. Se ele roga para nós guardarmos, é porque nós já temos a unidade. Agora, como que existe essa unidade? Como que essa unidade pode existir com pessoas tão diferentes, em épocas tão diferentes, em regiões tão diferentes? Será que nós conseguiríamos ter essa unidade por nós mesmos? Olhando para nós? Será que nós conseguiríamos ter essa unidade por nós mesmos? Será que nós conseguiríamos essa unidade através de um evento? Não, nós vamos juntar todo o povo de Deus em Joinville e vamos fazer um evento. Será que nós conseguiríamos a unidade desta forma? Ah, mas Joinville é muito grande, vamos para um lugar menor então. Vamos para aqui. Vamos para, não vou nem falar, vamos para São Francisco de Sales. Vou falar da minha cidade para não ofender ninguém, né? Vamos para São Francisco de Sales. Lá é pouca gente, poucos cristãos. Então vamos fazer um evento aqui, nós vamos ter a unidade aqui. Será que conseguiríamos? Pessoas com ideias diferentes, né? Com estilo de vida diferente, com costumes diferentes. Não, agora nós vamos juntar tudo e vai ser tudo igual. Será que nós íamos conseguir? Não. Marcha para Jesus. Todo mundo marchando na cidade. Conseguiríamos a unidade através desse evento?
Ah, um show gospel então, que todo mundo gosta. Vamos trazer aqui o mais popular do conjunto gospel. Vamos juntar todo mundo na Arena Joinville. Só um show, porque o Jack não leva mais ninguém na Arena. Vai estar todo mundo junto. Isso é unidade? Não. Não é porque a unidade ela foi plantada nos nossos corações pelo Espírito Santo. Ela não é um fato humano, ela não é uma coisa humana, mas ela é uma coisa eterna. Ela foi plantada por nós, pelo Espírito Santo em nossos corações. Por isso que nós temos a unidade, por isso que nós somos um. Jesus orou para que todos sejam um. Como tu, ó Pai, e eu somos um. Agora, ele sabia que isso não era possível por nós mesmos. Mas quando ele orou, ele já sabia que haveria essa unidade, porque o Espírito Santo seria dado a cada um de nós. E com o Espírito Santo, quando nós recebemos no Espírito Santo, a unidade ela é gerada em nossos corações. As diferenças continuam existindo. Nós não vamos conseguir ser semelhantes em tudo. É impossível, não vai conseguir ser semelhante em tudo. Mas a unidade do Espírito nós temos, porque o Espírito nos foi dado. Não depende de fatos externos. Né? E agora nós temos aqui no passagem que nós lemos aqui de Efésios, alguns elementos dessa unidade que indica quando nós temos a unidade. São 7 elementos, tá? Nós vamos ver depois um por um. São 7 elementos. E é muito significativo o número 7. Porque o número 7 na Bíblia, quando ele aparece, ele aponta para totalidade, para perfeição. É o número que significa completo, é perfeito. Então, nós temos uma perfeita unidade, uma unidade completa, quando existe esses 7 elementos. É o mínimo e o máximo que pode ser exigido para que a unidade seja estabelecida. O mínimo por quê? O mínimo que se exige é para que alguém que não faça parte possa ser incluso, possa estar vivendo nessa unidade. O máximo é para que não possa excluir alguém também que tem esses 7 elementos dessa unidade. Então, não importa se as diferenças existem. Não importa se o meu irmão é atleticano. É diferente, eu sou cruzeirense. Mas a minha unidade não depende desse fato também. E eu não posso excluir ele da minha comunhão, do meu relacionamento, porque... Verdade. Porque ele é diferente de mim em algum aspecto. Entreguei, né? Tá, queridos? Então, assim, são 7 elementos que apontam se a pessoa pertence à família divina, família celeste ou não. Vamos lá? Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então, guardar a unidade, guardar aquilo que nós já temos. Primeiro elemento. Quem poderia dizer qual que é o primeiro elemento aí? Há um só corpo. Palavra só. Que ela acompanha cada um dos elementos. Ó, um só corpo, um só espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus. Muito importante.
essa palavra só aqui, tá? Porque se fosse assim, há um corpo, ok? Há 1, 2, 3, vários corpos, né? Aqui a palavra é muito importante, essa palavra só, presta atenção. Há um só corpo. Então o primeiro elemento da nossa unidade é um só corpo. E aqui começa a questão da unidade, de estar ou não estar no corpo, né? Em Gálatas 3:27, alguém lê para nós, por favor? Gálatas 3:27. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Uhum. Olha só, como nós nos tornamos parte do corpo então? Como nós fazemos para entrar, para estar no corpo? Batizados em Cristo. Quando nós somos batizados em Cristo. Deus nos colocou em Cristo. Não sei como, mas Deus nos colocou em Cristo. Alguém aqui não está em Cristo? Hã? Todos aqui estão em Cristo. Então todos nós fazemos parte de um só. Um só corpo. Eu falei a importância do só. Todos nós fazemos parte de um só corpo. Porque que Deus nos colocou em Cristo. E quantos Cristo há? Só um? Cristo está dividido? Não, né? Há um só Cristo. Nós fazemos parte de um só corpo. Este é o âmbito, este é o limite da nossa comunhão, da nossa unidade. Com quem que nós temos comunhão? Com quem que nós temos unidade? Com todos aqueles que estão no corpo de Cristo. Quem não faz parte do corpo, quem não está no corpo, não tem comunhão comigo. Nós não temos comunhão, nós não temos parte. Nós podemos ter amizade, podemos ter um bom relacionamento, mas comunhão nós não temos. Não há comunhão entre luz e trevas. Não há comunhão com quem não está no corpo de Cristo. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra. Né? Então isso aí é o limite da nossa comunhão. Por outro lado também, não há como nós fazermos escolha. Que esse irmão aqui, ele é meio diferente, ele é meio esquisito. Aqueles irmãos lá daquele local, eles são meio barulhentos, eles são meio moderninhos, então eu não posso ter comunhão com ele. Não, estou errado. Se ele está em Cristo, se ele foi recebido pelo Senhor, se ele foi incluído no corpo de Cristo, podemos fazer essa unidade, porque ela já foi feita. Ela foi feita em Cristo. Nós também não podemos quebrar esta unidade, porque ela é um fato eterno, consumado. Não tem como eu quebrar a unidade. Mas eu posso diminuir ou eliminar o efeito dessa unidade na vida do corpo. Como eu faço isso? Quando eu coloco coisas que impedem essa unidade, que impedem a comunhão. Quando eu faço acepção, quando eu escolho, esse irmão, nós pensamos mais ou menos igual, então nós podemos caminhar juntos. Esse aqui, eles pensam diferente, eu não posso caminhar com eles. Não é base. Nós somos recebidos em um só corpo, nós somos incluídos em um só corpo. Eu não posso fazer essa escolha. Outro elemento. O Espírito. É um só Espírito. Gálatas 4:6. Alguém pode ler para mim, para nós? E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Abba, Pai. Qual Espírito nós recebemos? Qual Espírito você recebeu, irmão? Espírito de Cristo. Eu também recebi o Espírito de Cristo. Não importa a diferença da experiência que há entre nós. A perspectiva aqui é que todos nós recebemos o mesmo Espírito. E se nós recebemos o mesmo Espírito, nós somos revestidos do mesmo Espírito. Se o mesmo Espírito está sobre mim, está sobre você, o mesmo Espírito que habita em mim, habita em você, habita nos irmãos, então nós somos um. E as nossas diferenças de experiência não servem como motivo para nos separar.
né? Nós temos que, esse elemento, nós temos que manter a unidade. Nós somos um no Senhor porque nós recebemos o mesmo Espírito e nada pode nos dividir. Nossas diferenças não podem nos dividir. Amém? Terceiro elemento. Uma só esperança. Uma só esperança. Irmãos, qual que é a esperança comum a todos os que creem? Qual que é a minha esperança? Qual que é a tua esperança? O Senhor vai voltar. Para quê? Isto. A nossa grande esperança é estarmos com o Senhor para sempre na glória. Alguém aqui espera algo diferente? Hã? Eu não. Não, né? Ora vem, né? Ora vem, Senhor. Hã? Então essa é a nossa esperança, a esperança que temos de estarmos todos juntos na glória. E por que não estarmos todos juntos agora, então? Por que só na glória? Né? Por que não estarmos todos juntos no tempo agora? Cristo em vós é a esperança da glória. Cristo em cada um de nós é a esperança da glória. Se temos essa esperança de estarmos juntos na glória, então vamos viver juntos agora também. Não é? Vamos viver em unidade agora também. Por que só na glória, não é? E se chegar lá na glória, será que nós vamos continuar separados ou querer viver separados? Não, né? Então essa esperança também comum a todos nós é um elemento da nossa unidade. Todos nós temos essa esperança. Pergunta para uma pessoa que converteu hoje. Qual que é a esperança dela? Ela vai ter essa esperança. Ela pode não saber, pode não conhecer, pode não ter sido ainda instruída na palavra, mas ela tem essa esperança. Não é? O próximo elemento. Um só Senhor. Atos 2:36. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vos crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Amém. Alguém aqui reconhece a Jesus como Senhor? Quem não reconhece a Jesus como Senhor? Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que é este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Quem aqui tem a confissão: Jesus, Tu és o Senhor da minha vida? Quem aqui tem a liberdade de poder abrir a boca e confessar Jesus Cristo como Senhor? Ele é o Senhor da minha vida. É o Senhor da tua vida? Amém. A qual Senhor nós confessamos? Diferente Senhor? Ou o mesmo Senhor? O mesmo Senhor. Um só Senhor que nós confessamos. Ele é o Senhor das nossas vidas, da minha vida, da tua vida. Nele nós somos um. Não é isso? Nele nós somos um. Se nós confessamos a Jesus como Senhor, se todos nós confessamos a Jesus como Senhor, então nós somos um. Nós cremos no mesmo Senhor e nada pode nos dividir, nada pode nos separar. Amém? Glória a Deus. Vamos lá, o próximo. Uma só fé. Judas 3. Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi entregue ao Senhor. Amém.
Aqui, queridos, a fé que nos foi dada para crermos no Senhor não é a fé que temos para seguir a interpretação bíblica, mas a fé que nos foi dada para crer no Senhor. Por que nós cremos no Senhor? Porque nos foi dada fé para crermos nele. A pessoa que não nasce de novo, ela não tem, me desculpe, mas ela não tem fé. Ela tem uma fé filosófica, uma fé humana, uma fé que não prevalece. Mas aquele que é convertido, que nasceu de novo, ele recebeu vivo, a vida que vivo agora, vivo na fé Em Cristo Jesus. a fé do Filho de Deus. Não é a minha fé, mas é a fé do Filho de Deus. É esta fé que foi dada, essa fé que foi implantada em meu coração, que foi implantada em seu coração, para que eu possa confessar a Jesus. Uma só fé, é uma fé comum a todos nós. A fé que nos leva a confessar que Jesus Cristo, ele veio em forma de homem, não é? Tem muitos que não confessam isso, tem muitos que não creem e afirmam que Jesus não veio em forma de homem. A esses nem ouvi, esse espírito é espírito de engano. A fé que nos leva a confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que veio em forma de homem, que morreu pelos nossos pecados. Não é isso? Mas ressuscitou para dar vida aos mortos. E que hoje ele vive novamente, que ele ressuscitou, que ele vive, que ele é Senhor. Quantos compartilham dessa fé? É diferente da minha? Alguém crê diferente? É a fé comum a todos os santos. Se nós temos essa fé, então nós somos um e não podemos ser divididos um com o outro. Amém? Amém. Os irmãos estão entendendo? Estão concordando? Quer algum comentário, alguma complemento, alguma observação? Fiquem à vontade. Ou depois a gente pode conversar. Próximo elemento. Um só batismo. Vamos lá? 1 Coríntios 1:13. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Há várias formas de... Deixa eu corrigir. Entre os cristãos, alguns creem na forma do batismo de uma forma, outros de outra. Há uns que creem que o batismo, ele é literal. Outros creem que o batismo é espiritual. Outros creem que o batismo é trinitariano. Outros creem que ele é unitário. Outros creem que é por imersão. Outros por imersão. Há várias formas. Mas a ênfase aqui do batismo não é a forma, mas nós lemos ali o versículo de Coríntios 1:13, que a ênfase está no nome. Não é a forma. Embora a palavra nos ensina que o batismo ele é literal e por imersão, mas a ênfase aqui é no nome no qual nós somos batizados. No qual nome você foi batizado? Em nome de Jesus. Eu também. Eu também fui batizado. No mesmo nome que você foi batizado, né? E a base para nós então guardarmos a unidade é que nós somos batizados no nome do Senhor Jesus. Não em outro nome, mas no mesmo nome. Amém? Se é com água, pouca água, com muita água, não importa, não é a ênfase. A ênfase é o nome. Nós somos batizados em um só nome. O último elemento.
só Deus e Pai. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Isaías 45, 5. Eu sou o Senhor, e não há outro. Além de mim, não há Deus. Eu te cingirei, ainda que não me conheces. Amém. Há um só Deus, não é isso? Quantos? Todos aqui cremos na existência de um só único Deus, que é Pai de todos? Amém? Eu creio que há um só Deus, que é Pai de todos. João 1:12 nos diz assim que todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Né? Então, aqui quem se tornou filho de Deus? Aquele que creu e recebeu o Senhor. Se tornou filho de Deus. Eu me tornei filho de Deus, porque eu criei no Senhor. Você se tornou filho de Deus, porque creu no Senhor. Então todos nós cremos e temos o mesmo Deus e o mesmo Pai. E portanto nós fazemos parte da mesma família. Não é? Aqui são laços eternos. São laços que geraram, que nasceram na cruz do Calvário. São laços eternos que vão prevalecer. A nossa família divina. Nós temos a nossa família terrena, que devemos amar, que devemos respeitar, que devemos pregar o Evangelho se ainda não creem, devemos orar para que eles creem e venham a crer no Senhor. Mas os laços eternos é com a família de Deus, com a família divina, é com aqueles que se tornaram filhos de Deus, em todos os tempos, em todos os locais. Não importa a experiência que ele vive, mas se ele tornou filho de Deus, se ele creu no Senhor, se ele confessou ao Jesus como Senhor, nós somos irmãos, nós fazemos parte da mesma família. Não há motivo para vivermos divididos, separados. Amém, queridos? Amém. É isso aí que eu gostaria de compartilhar, relembrando com os irmãos, né? Que somos um só, porque nós cremos no mesmo Senhor, que nós somos batizados, que há um só Deus, há um só Espírito, há uma só esperança. E temos essa liberdade, podemos viver essa comunhão e praticar essa comunhão. Amém? Amém. Mesmo sendo muitos, somos um. Amém.